Olá! Estou encrencada com o meu colar. Como vocês estão? Hello, babies! Como vocês estão? Oi, Cláudia! Oi, Amanda! Oi, Edri! Tudo bem, Pri? Como vocês estão? Vanesca! Vitória! Vamos lá! Muito bem-vindas! E aí, me conta! Hoje eu tô curiosa, da onde vocês... Enquanto eu escrevo o título dessa live... Gente, me perdoa o brilho aqui, vocês vão ter que aturar com o brilho mesmo. Me fale de onde vocês estão falando, por favor, enquanto eu ponho o título da live aqui. Nossa, quanta coisa nova tem nesse Instagram. Me falem aí. Cascavel. Varginha. Caruaru. Vários lugares diferentes hoje. Brasília. Me falem demais. Onde vocês estão? Sorocaba. Estava aí, Magali. Esse final de semana fui para Sorocaba. Passei em Sorocaba. Passei no shopping ontem. Onde mais vocês estão? Santarém, Pará. Já tive paciente do Pará. Lençóis Paulistas. Ai, Kátia, você amanhã. Cuiabá, Recife, Rio de Janeiro. O que mais? Vamos ver. Minas é muito grande, Vânia. Aonde, Minas? Que bom que você tá gostando do curso, Dri. Ele tá especial mesmo. Muito bem, isso é só pro povo ir chegando, né? Para não começar, o povo chega e fala assim, Graça, você já começou? Pois é, mas eu não posso atrasar muito, porque quem vai assistir depois fica lá, ai, que enrolação. Vamos lá, então. Oi, Cibele, como você está? Vamos lá, vamos começar. Hoje irei falar sobre como os músculos funcionam, tá? O que significa isso, gente? Quando a gente fala de movimento, ele é reflexo de uma informação que chega a um músculo para gerar contração. Não existe movimento sem contração muscular. E é aquilo que eu falo para vocês, a gente tem que ter uma capacidade de contração pra gente conseguir gerar movimento. Eu não falo pra vocês, se eu tô na fase flácida, não adianta eu ficar estimulando, querendo que o músculo contraia se não tem a capacidade de contração. Então, o básico do movimento é a capacidade de contração. Então, eu preciso sim que o músculo seja capaz de contrair, tá? Então, vamos lá, a gente precisa entender como que funciona essa contração muscular. Vamos bem. Primeira coisa, vamos ver se eu acho que eu peguei umas imagens hoje para colocar para vocês aqui. Vamos ver o que eu acho aqui. Essa imagem aqui, ela não tá perfeitinha, tá? Por quê? Ela precisa, para você gerar um movimento, vocês estão vendo que tem tipo um Hzinho aqui? Esse é a medula, tá? Então, essa é a medula. O que acontece? Quando a gente fala dos músculos da face, a informação não vem da medula. Mas eu peguei essa imagem para mostrar o nervo. A informação, ela vem de dentro do cérebro e não da medula. Então, a gente vai só tomar aqui como um exemplo básico de estrutura de nervo e músculo, só para vocês entenderem. Isso daqui não é sobre o rosto, tá bom? Essa parte da medula. Então, vamos lá. O que acontece? A informação, ela vem de algum sistema nervoso central. O que quer dizer central? Uma parte do sistema nervoso que está no centro. O que é? Ou a parte do cérebro ou a parte da medula que fica no meio das costas. Então,
A informação, ela não nasce no nervo, ela não nasce no músculo. A informação para movimento nasce em alguma parte do sistema nervoso. E aí essa informação, ela nasce nesse processo e aí ela é transmitida pelo nervo, que é esse amarelinho aí que vocês estão vendo, para o músculo. Na lesão da paralisia facial, a gente tem um comprometimento no nervo facial. Esse amarelinho que vocês estão vendo aí é como se fosse o nervo facial. Então, para ter movimento, eu preciso que a informação saia do sistema nervoso, passe aí por esse amarelinho para chegar a esses vermelhinhos aí, que é um músculo. Então, um músculo, ele não é uma coisa só. Se vocês forem ver aí nessa imagem, ele é subdividido em pedaços, tá? Lembra que eu falo muito sobre aderências? Uma das questões da aderência é que entre cada uma dessas partezinhas que você tá vendo que tem vários redondinhos, vários tubinhos, elas precisam estar livres. Se elas estão grudadas uma na outra, não tem movimento, porque essas fibras não conseguem se movimentar, tá? Então, a informação sai lá do sistema nervoso, passa por esse amarelinho, que é o nervo, no nosso caso, o nervo facial, e chega no músculo. E vocês vão entender, e eu vou mostrar como que funcionam os músculos no rosto. Por que isso é importante? Por que é importante eu mostrar para vocês e ensinar para vocês sobre o músculo? Para vocês entenderem que na hora do movimento, o que acontece? Para onde vai o movimento? Porque algumas vezes vocês ficam pensando, para movimentar precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Isso vai contra o movimento normal, como os músculos funcionam renalmente, e acaba atrapalhando. Vocês já ouviram eu falar aqui da história da sobrancelha, certo? Não é empurrar a sobrancelha, é tracionar a sobrancelha. Eu vou explicar hoje direitinho o porquê que isso acontece, tá bom? Bom, então vamos lá. A informação chegou lá no músculo e eu vou mostrar, olha só como que é o músculo, tá vendo? Tá vendo esses tubinhos? Ele vai se dividindo, olha lá, o músculo, a fibra muscular, dentro da fibra muscular, eu vou até tirar aqui os comentários. Dentro da fibra muscular, ele tem essas, tá vendo esse azulzinho e esse vermelho? Isso é o que faz o movimento, o que faz com que o músculo fique mais curto ou fique mais longo. Lembra que eu falo? Para o músculo se movimentar, ele precisa contrair e relaxar. Quem faz isso é essas fibrinhas aí, essas azuis e essas vermelhinhas, que são as fibras de actina e miosina. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Cadê que tô achando aqui, ó? Ó lá. Tá vendo aqui, ó? Se a gente for ver nessa imagem, o que tá em vermelhinho bem fininho é a actina e o que tá em azulzinho é a miosina. Quando chega a informação de contração, o que elas fazem? Elas se sobrepõem. Uma se sobrepõe à outra e a fibra que era desse tamanho fica mais curta. O músculo que era desse tamanho fica, ó, mais curto, como se fosse no sorriso. Só que ela contrai e para gerar um movimento, o que precisa acontecer? Ela precisa relaxar também. Então, não adianta somente a fibra contrair e ela precisa aprender a relaxar. Tá vendo aqui, ó, que no começo a fibra tá larga e depois ela tá mais curtinha? Então, o que acontece quando a informação chega? Ela tá larga e ela fica mais curta. Quando a fibra tá em contratura, ela tá o tempo todo curtinha. Então, todas essas fibrinas de actina e miosina tá uma em cima da outra e elas não conseguem se separar. Então, não tem esse deslizamento. Quando a gente faz, por exemplo, a digitopressão para relaxar a musculatura, o que eu tô fazendo é fazendo com que essas fibras que estão sobrepostas e que não conseguem se separar, que elas se separem para gerar movimento de novo. Só que agora presta atenção numa coisa super importante. Todo músculo, ele tem... Quem gosta de pescar aí? Todo músculo, ele tem uma parte que é fixa e uma parte que é móvel. Então, eu quero que vocês pensem, sempre que vocês forem pensar em músculo, vocês pensem em alguém pescando, tá?
Então tem uma parte que é você que tá segurando a vara, que você é fixo. E não é o peixe que puxa a vara para dentro da água e é assim que você pesca, é ao contrário. É você que puxa o peixe, certo? Então, pra gente ter movimento, uma parte do músculo fica fixa, normalmente é em um osso, e a outra parte é puxada. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Isso significa que toda vez que um músculo se contrai, ele puxa alguma coisa. Vocês estão prestando atenção, muita atenção nisso daqui? Deixa eu ativar os comentários de novo. Toda vez que um músculo se contrai, ele puxa algo. Portanto, o músculo nunca empurra nada. Vamos lá, vou usar os músculos do rosto para vocês entenderem isso. Quando você faz a elevação da sobrancelha, você puxa a sobrancelha. Um músculo que está preso aqui, ele vai e puxa a sobrancelha para cima. Ele não tem músculo que vai empurrar a sobrancelha. Não tem nenhum músculo que está aqui e empurra a sobrancelha. Quando você vai sorrir, por exemplo, você não empurra o cantinho da boca para cima, tá? Você tem essa região que tá presa e ela, ó, puxa o cantinho da boca para cima. A mesma coisa quando você vai falar, não tem nada na bochecha que empurra a sua boca para frente. É esse músculo que puxa a boca para frente. Portanto, quando vocês forem pensar no rosto, sempre pensa nisso. Nada empurra, sempre puxa. Vocês podem não perceber, mas muitas vezes na hora do dia a dia, o que acontece? Eu vou sorrir. Então, o que eu vou fazer? Empurrar o meu cantinho para cima. Quando eu empurro, eu tô contraindo o músculo que tá puxando, mas ao mesmo tempo, ó, eu tô contraindo vários outros músculos. Por quê? Eu estou fazendo uma contração qualquer, ativando vários músculos para tentar provocar um movimento. Então, no sorriso, por exemplo, é claro que isso não tem que ser pensado, tá? Eu tô dando aqui de exemplo, mas é essa região que traciona o cantinho para cima, não é nada que empurra. Ó, eu vou tentar fazer isoladamente aqui para vocês perceberem, tá? Eu vou tentar focar, ó. Eu vou tentar focar em trazer o cantinho da boca para cima. Vocês conseguem perceber que ele vai mais na direção do sorriso? Tá? Não é, claro que não é o movimento de sorriso, porque eu não tô sorrindo automaticamente, mas eu estou pensando em trazer o cantinho da boca na direção aqui da bochecha, tá? Agora eu vou pensar em empurrar o canto da boca para cima, tá bom? Olha o que aconteceu. Contrai o bucinador que entra a boca, contrai o platisma, contrai o depressor, contraiu até compressor de asa nasal. Então, quando a gente pensa no movimento e que ele vai contra o funcionamento normal, outros músculos são ativados. Nossa, fiquei com dor aqui. Outros músculos são ativados. A mesma coisa com relação à sobrancelha. Então, se a gente pensa assim, levantar a sobrancelha. Esse músculo que tá aqui, ele vai, ó, tracionar a sobrancelha para cima. Agora, se eu quiser empurrar a sobrancelha, olha o que vai acontecer. A minha sobrancelha não sobe. Olha a diferença disso para isso daqui. Ela não sobe. A mesma coisa se eu for falar. Na hora que eu vou falar, é o corbicular do lábio que contrai e vem, ó, a boca pro centro, tá? Ó, eu vou falar, por exemplo, a letra U. U. Agora, se eu pensar em empurrar a boca, olha o que vai acontecer. Eu contraio todas as outras musculaturas e vejam que meu movimento não é legal. Agora eu vou mostrar pra vocês direitinho no rosto com relação a isso. Olha só. Tá vendo aqui? Eu coloquei uma imagem ampla, tá?
de todos os músculos aqui da região da boca. Todos esses que são brancos aqui, ó, são osso. Então, vocês percebem que tem uma parte que tá presa no osso. Por exemplo, o zigomático maior, que é esse azul, tá preso no osso. O zigomático menor, que é esse roxinho aqui, ó, ele tá preso embaixo de um outro músculo, mas também é no osso. Esse aqui, que é o elevador de asa de nariz e lábio superior, ele também tá preso no osso. Então, a gente tem que conhecer muito bem a biomecânica do rosto para saber onde é a origem, ou seja, onde é a parte fixa, onde você tá lá com a vara de pesca, e onde é a inserção, o que é tracionado. Então, por exemplo, ó, o zigomático maior, ele tá preso a origem aqui no osso e a inserção no canto da boca. Quando ele contrai, ele faz isso. Já o zigomático menor, ele tá preso aqui, ó. Então, quando ele contrai, ele faz isso. O elevador de lábio superior e asa do nariz, ó, quando ele contrai, ele faz isso. Aqui tá fixo. E é o outro que puxa. Olha o risório, que é esse laranja aqui, ó. Aqui tá preso e olha o que ele faz, pra baixo. Então, aqui dá pra ver, por exemplo, quando a gente vai pensar em forçar o sorriso, que vem aqui, ó. O que acontece? O risório tá aqui, ó, e ele puxa, ó, aqui pra baixo, que é diferente do zigomático, que é esse que vem aqui pra cima. Ó, o depressor do ângulo da boca, tá vendo esse verde grande aqui embaixo? Ele tá preso aqui numa região grande do osso e o que ele faz? Traciona pra baixo. Então, conhecer muito bem, e mesmo para vocês que são pacientes, é importante também conhecer os músculos, e vocês tá saindo uma série de posts falando, a gente já falou do frontal, falou do elevador de lábio superior e asa do nariz, e vão sair outros para vocês entenderem e conhecerem onde é o músculo, porque sempre a gente tem que lembrar, nada empurra, tudo puxa. Combinado? Escreve aqui pra mim. Escreve, vocês. Nada empurra, tudo puxa. Escreve aí. Nada empurra, tudo puxa. Desse jeito mesmo. Esse português maravilhoso que a gente entende muito bem. Escreva aí que eu vou contar com vocês, hein? Então, os músculos, eles sempre têm uma parte, a grande maioria deles, uma parte que está presa em osso e outra que está solta. É isso aí, Helena. Nada empurra, tudo puxa, tá? Nada empurra. Exatamente. Kátia me deu um susto. Eu falei, tudo puxa, nada empurra. Eu falei, opa, é a ordem inversa, mas é isso mesmo. Nada empurra, tudo puxa, tá? Então, é sempre um puxar, é sempre um tracionar, nada de empurrar. E vocês no dia a dia, opa, toda vez eu aperto para parar a live. E vocês no dia a dia percebem isso muito bem. Quando a gente faz coisa com força no rosto, exercício de mímica, qual é a intenção que a gente faz? Fala a verdade para mim. A intenção é de empurrar, não é? Então, por exemplo, eu vou fazer a sobrancelha levantar, eu vou querer empurrar, empurrar, empurrar. Olha, vários músculos contraindo que não tem nada a ver com a sobrancelha. Eu vou querer fazer o bico com força. Primeiro que a gente já sabe que não é bico, mas ok, eu vou fazer o bico com força. Ó, tudo empurra, querendo empurrar a boca. Eu vou querer empurrar o lábio pra fora. Então, vocês sabem que, de certa forma, isso meio que tá dentro da gente. Então, focar aqui. Nada empurra, tudo puxa, já... Opa, eu não preciso fazer força para empurrar nada. Deixa que ele vem. E aí eu vou mostrar para vocês como que acontecem as rugas. Eu acho tão bonitinho essas imagens. Olha só, eu fiquei em cima da pele e vou diminuir, tirar os comentários para vocês verem. Tá vendo aqui, ó, uma parte do músculo que tá no osso, a outra parte tá na pele, tá? Então, os músculos do rosto, eles estão presos na sua outra ponta, na inserção, que a gente chama, né? Olha aqui, tá até escrito em inglês, mas dá pra vocês verem, tá cortado aqui, ó. Essa parte branca tá escrito origin, que é origem, e o outro insertion, que é inserção, tá? Então, olha, até tem o desenho de uma... Como que chama isso, gente? Pelo amor de Deus, de um anzol, que é como se fosse isso mesmo, a gente tracionando. Então, a gente, quando usa os músculos do rosto, a gente só puxa o quê, gente? Ou pele, ou gordura, ou às vezes outros músculos. Então, não precisa fazer força, gente, porque a gente tá mexendo, ó. Isso, façam em vocês. Vamos lá. Eu quero que com a sua mão façam em vocês, tá bom? Braço. Ó, eu quero que vocês
façam a força para movimentar a pele de um lado para o outro. Eu preciso de muita força para movimentar a pele de um lado para o outro? Sente aí na sua mão, preciso de muita força? Ó, vamos fazer no rosto então para vocês verem, ó. Põe um dedinho só. Eu preciso de muita força para fazer isso aqui? Não preciso. Então, imagina que os músculos do rosto também não precisam de muita força, porque eles têm que movimentar, ó, pele e outros músculos no máximo. Olha aqui, ó. Claro que se tá com aderência, se tá com contratura, você não vai conseguir movimentar. Faça do lado que não teve a lesão, tá bom? Façam esse movimento do lado que não teve a lesão. Então, se você teve do lado direito, você faz do lado esquerdo. Se você teve do lado esquerdo, faz do lado direito, ó. Movimenta. Veja que você não precisa de força nenhuma, ó. Ó. Aqui eu já mexo no cantinho da boca, ó. Eu preciso de força? Eu não preciso de força. Então, é a mesma coisa com relação aos músculos do rosto. Eu não preciso de força. Eu preciso só de permissão do movimento. Deu pra vocês sentirem o quanto precisa de força, né? Ó. Nada, tá? Muito bem. Aí, como que a gente vê... Ué, gente, cada... Olha só. Como que a gente vê se um músculo tem capacidade de contração? Qual é a resposta disso? Ou é a pele movimentando, né? Ou é o que? Formação de ruga. Então, vocês estão vendo, ó, do lado de cá, eu tenho um músculo relaxado, certo? Então, ele tá lá relaxado. Agora, do outro lado, obrigada, Sá. Que saudade de você. Do outro lado, eu tenho um músculo em contração. Então, você vê que quando a gente contrai, diminui a fibra. Lembra que eu mostrei lá no começo que as fibras se juntam? Ela diminui o tamanho das fibras, o músculo fica curtinho e olha o que forma, as rugas. Então, quando que a gente sabe que tá tendo contração naquela região? Primeiro, se eu tenho mudança de volume. Se eu percebo que uma coisa tava assim, ó, vejam aqui nas imagens. Na imagem de cá, se a gente for ver a espessura, ela tá assim, tá? Então, eu tô medindo aqui, ó, dentro da imagem aqui, ela tá assim. Agora, do lado de lá, ele aumentou o volume. Isso porque as fibras se aproximaram e a gente teve aumento de volume. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, mudança de movimento da pele. Você percebe a pele se movimentar, porque ela tá sendo tracionada. Empurrada ou tracionada, gente? Tracionada, certo? E terceiro, formação de rugas. Eu vou aqui mostrar para vocês como que as rugas são formadas. Escolher outro ativo. Olha só, sempre que a gente tem um encurtamento das fibras, que é a contração, as rugas não se formam no sentido do músculo, elas se formam na transversal, então elas ficam uma perpendicular. Se o músculo tá aqui, a ruga é aqui. Qual é a ruga do zigomático maior, por exemplo? Ó, é essa porção do sulco. Qual é a ruga do frontal? O músculo tá aqui, as rugas estão assim, na transversal. Então, a gente precisa saber muito bem os músculos, até para saber como que a gente consegue avaliar se aquele músculo tem contração ou não. Quando eu passo aqui para vocês que vem alguém que fala assim, eu tô sentindo que meu rosto não tem movimento, nas lives de análise de movimento, e eu falo, isso é uma falsa flacidez. Porque quando eu peço movimento, eu vejo que tem sulco, eu vejo que tem volume, eu vejo que a pele tem a tendência a se movimentar. Então, tudo isso me mostra que tem capacidade de contração muscular, certo? Então, aprendizados para hoje. Primeiro, que para ter contração, aquele amarelinho que eu coloquei lá na frente, que é o nervo, tem que estar funcionando. Se não tem aquela ligação,
não tem contração. Por isso que na fase flácida é muito errado a gente tentar tirar contração. Seja por estímulo elétrico, seja por exercício de mímica, seja por exercício de incentivo, seja por fortalecimento muscular. Por quê? Se não tem condução, não tem como ter contração. Mais uma frase de efeito. Se não tem condução, não tem como ter contração. Vai virar slogan de mercado, né? Bom, então não tem como ter contração, beleza? Certo. A próxima coisa. O músculo não é uma coisa só. Eles são várias porções que ou se afastam ou se aproximam. Primeiro, para eles se aproximarem e se afastar, precisa ter liberdade entre essas porções. Se tem aderências ali, por mais que ele tenha a capacidade de contrair, tá tudo grudado, não vai passar. Exatamente, cara. Exatamente. Sem condução não tem contração. Então, se tem aderência ali entre as fibras, eles não vão conseguir. É como se tivesse uma ferrugem, sabe? Sabe aquela gordura que fica assim, que naquelas, tipo que nem forno, sabe? Que você vai puxar a grade, mas vocês sabem do que eu tô falando. Que você vai puxar a grade, tem aquela crosta de gordura assim, ó, e ela não sai. Por quê? Porque tem aderência entre elas, certo? Então, não tem como movimentar. A terceira coisa, nos músculos do rosto, em todos os músculos, né, e no rosto também, a grande maioria dos músculos tem uma porção que é fixa em osso, que é igual a vara de pescar, certo? Então, nada empurra, tudo puxa. Então, é uma tração. O movimento acontece por tração, certo? A próxima coisa que eu falei, como que a gente vê se tem condução, se tem contração? Aumento de volume, deslizamento de pele e formação de rugas. Preciso ter tudo? Não necessariamente. Porque se você tem às vezes uma aderência, você consegue perceber a mudança de volume, ou se o paciente está começando a contrair, você consegue perceber a mudança de volume ou direcionamento da pele, mas você não vê a ruga ainda, tá? E, por último e mais importante, se o músculo está nessa posição aqui, ó, na contração, nesse daqui de baixo, ó, o que acontece? Se ele não relaxa, se ele fica aqui o tempo todo, eu tenho como ter movimento? Vamos pensar que esse daí é o músculo frontal, tá bom? Vamos pensar que é o zigomático, que eu consigo fazer de um lado só. Então vamos pensar que esse aqui é o zigomático, aquele que tá curtinho é aqui, ó, certo? Aí você vai falar, que ótimo, o sorriso já tá pronto. Mas aí, ó, você vai falar, o que acontece? Você não consegue falar a letra P, não consegue falar a letra B. A hora que você vai sorrir, ele contrai mais ainda e fecha o olho. Na hora que você vai levantar a sobrancelha, ele continua aqui. E aí não tá legal. Fica bom quando você tem um músculo o tempo todo em contração, não tem movimento. Ele só tá em contração, mas ele não tem movimento. Agora pensa, lembra, ó, isso é o que acontece nos pacientes que são aqueles falsos flácidos. Eu tô aqui o tempo todo, ó. Peraí, deixa eu me concentrar. Aqui. Tá tudo contraindo ao mesmo tempo. Tudo, ó, eu tô tentando, tá? Bucinador, depressor, zigomático maior, zigomático menor, compressor de asa nasal. Aí eu vou tentar falar... Tá preso o meu cantinho da boca. Eu vou tentar sorrir, tá preso o meu cantinho da boca. Eu vou tentar encher a bochecha de ar, tá preso. Eu não tenho movimento nenhum, mas não é por falta de contração. Olha aqui, ó, ó volume, ó suco, ó ruga, ó direcionamento da pele. Ai, tá tudo contraído ali. Eu tenho movimento? Não. É aquela posição de curto o tempo todo. Então, eu não tenho movimento, tá? Ai, contrai demais. Pensa só. Eu fiquei quantos segundos com o rosto contraído o tempo todo? Todos os músculos contraídos, sei lá, 40 segundos? Imagina vocês que ficam o dia inteiro, todos os dias com contração. Vai doer ou não vai? Vai dar cãibra ou não vai? Por isso que o foco é
no relaxamento. É importante saber como os músculos funcionam? Sim, extremamente importante. Mas é mais importante contrair ou relaxar? Agora vocês vão me responder enquanto eu tomo água. O que é mais importante, contrair ou relaxar? Contrair ou relaxar, gente? Muito bem, Inês. O contrair sai naturalmente no processo de regeneração nervosa. Então, em todo o processo de regeneração, a contração vai acontecer. Só que o relaxamento não acontece. Se a gente foca em contrair, além de piorar essa situação aí, a gente vai ter mais dificuldade de relaxar. Sem contração não tem movimento, certo? Só que sem relaxar também não tem movimento. Então, pra gente ter, se a gente fosse criar uma timeline, assim seria condução, contração, relaxamento. É isso que a gente precisa conquistar. A condução vem do processo de regeneração. A contração vem como consequência do processo de regeneração e o relaxamento vem do processo de tratamento. Ou seja, eu preciso tratar para melhorar a condução nervosa? Eu preciso tratar para contrair mais? Eu preciso tratar para ter movimento? Porque só com contração eu não tenho movimento. Deu para pegar? Só com contração não tem movimento. Eu preciso de relaxamento. Deu? Perguntas com relação a isso. Contração, movimento, relaxamento. Muito bem, Dona Inês. Ótimo. Hoje a live tá cheia de frase de efeito. Preciso lembrar essas frases, eu não lembro depois. O que eu falei hoje? Nada empurra, tudo puxa. Sem condução não tem contração. Esqueci. Qual era a outra que eu falei? Por que conversando muito e rindo contrai? Porque esse é o normal do rosto. A gente, quando fala, ele tem que contrair, é o normal. O estímulo natural é para a contração. Só que a dificuldade é de relaxar. Lembra que são vários fatores que fazem com que, depois de uma paralisia facial, você se mantenha em contração. Ou é o estímulo aumentado do núcleo do nervo facial, ou é o próprio nervo que está com aumento de excitabilidade, ou é alteração do transporte de informações e substâncias dentro do nervo que dificulta o relaxamento, ou é muito contração por muito tempo que deixa aderências e substâncias que dificultam o relaxamento. Então, assim, a contração é natural. Então, eu tô aqui falando, eu tô contraindo várias coisas, só que eu contraio e relaxo, contraio e relaxo, contraio e relaxo muito rapidamente. Exatamente, chega em casa e corre pro quentinho. Mas, Inês, eu acho que uma coisa importante nisso tudo que você tá falando aí, né, que quando você vai, você conversa e dá risada, se contrai, o que você tem que focar, e principalmente pro seu caso, Inês, é que isso é um movimento normal. Tá? Isso é um movimento normal, que é diferente do que você fazia antes, que era a mímica, um movimento pensado que ia para o movimento errado, tá? Ok que ele relaxa, isso mostra que você tem que ter esse cuidado mesmo que você já faz. Pôr a bolsa, às vezes pôr a bolsa por mais tempo, sabe, Inês? 20 minutos para descansar um pouco mais, relaxar um pouco mais. Fazer as mobilizações que a Tamise já tá te ensinando e já te ensinou. Fazer como que chama?
É quase como se fosse... Sabe quando a gente volta, sai de uma festa, que você vai tirar a maquiagem, você vai se trocar, tomar um banho? É isso, é esse processo. Você chegou, ok, vou pôr a bolsa, é o meu momento, mas tenha certeza que você fez o melhor antes, que é mandar a informação correta. Você viveu, você conversou, você riu, você mandou a informação correta, que é diferente do que você mandava antes. Aquele monte de mímica, aquele monte de esforço. No seu caso, e por causa de tanto tempo, sim, precisa de um cuidado maior. Mas a gente espera que com o tempo isso fique um pouquinho mais fácil, sabe? Não tão tenso assim, tá? Então vamos ver o que mais. Tá fazendo o quentinho dela. Vamos ver. O Genival falou: quando eu relaxo, começa a tremer minha bochecha. Ótimo, adorei esse seu comentário. Por quê? Quando a gente contrai, não tem, ele fica o tempo todo aqui, ó. Certo? Então, um músculo que tem sincinesia, você deixa de perceber a sincinesia porque ele tá no máximo da contração só. Lembra, quando tá na contratura não tem movimento, e a sincinesia é um movimento, de certa forma, é o repuxar que a gente sente, certo? Então você deixa de sentir a sincinesia. Mas quando você começa a relaxar a musculatura, a sincinesia que já estava lá, atenção, a sincinesia que já estava lá começa a ser sentida, porque agora você sente o repuxar. E antes você não sentia porque já estava muito contraído, então não tinha mais para onde contrair. E isso não é ruim. Por quê? Para diminuir a sincinesia, primeiro, o músculo não pode estar em contratura. Então, quando você sente a bochecha tremer, quando você relaxa, é claro que o que a gente quer é que você evolua nesse processo, que não só sinta a bochecha não relaxar, como também não tremer. Mas é um avanço no sentido de que eu não tô me mantendo mais na contratura, tá? Por isso que em alguns casos, alguns pacientes que estão com uma contratura muito importante e chegam pra gente, nas primeiras semanas, eles sentem mais a sincinesia. Não é que a sincinesia piorou, mas quer dizer que a gente tá evoluindo no processo, porque eu primeiro preciso tirar a contratura para depois você perceber a sincinesia para conseguir aprender a relaxar aquela musculatura, tá bom? Então quer dizer que você tá conseguindo relaxar. Isso é bom. Ai, obrigada, Neuza. Vamos ver o que mais. A Inês falando que tá saindo mais. E por isso que tá por isso que tá contraindo mais. Muito bem. Eu não entendi, Nanda, o seu comentário. Minha boca começou há 3 dias a mexer sutilmente quando pego na sobrancelha. Ah, tá. Então, quando você pega na sobrancelha, você começa a sentir contração leve na boca. Isso pode ser sim o início de uma sincinesia, tá? Ou seja, tratar o quanto antes da forma correta, tá? Para conseguir minimizar isso daí. Muito bem. Angélica disse: mudança no tempo, eu sinto a boca mais torta, é normal? Se você tiver com frio e tiver tensa por causa do frio, é normal sim. Porque se você tá tensa, tá tudo tenso e o rosto mais tenso ainda. Tá? Muito bem, pessoal. Ótimo. Excelente, adorei. Semana que vem temos live de perguntas e respostas, combinado? Então, semana que vem falaremos sobre o que vocês quiserem, a pergunta que vocês trouxerem. Vamos conversar na semana que vem, segunda-feira, às 7 horas. A Nanda falou, a boca começou e a sobrancelha também, não juntas. Ai, que bom que não juntas, melhor ainda. Ufa, tá? Então, muito bem. Então, semana que vem, 7 horas, a gente se encontra para responder as perguntas de vocês. Muito obrigada, boa noite, beijo enorme.